Chegou a hora da gente receber aqui Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Professor, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Boa tarde para você. Tudo bem, Paulo? Prazer conversar com você hoje. Prazer é meu. Professor, vários pontos, inclusive, para a gente falar nessa sexta-feira. Quero começar falando mais aí já sobre este encontro do G7, que acontece em Hiroshima, no Japão. Líderes, estão lá para uma série de discursos, mas parece que o foco tem se tornado ou voltado ali um pouco mais, vamos dizer assim, para a guerra entre Rússia e Ucrânia, Até mesmo a presença de Zelensky no domingo deve dar até mais exposição ao tema. Queria entender a sua avaliação sobre o G7, sobre exatamente esta pauta aí se tornando, acho que mais voltada para a discussão entre Rússia e Ucrânia. Olha, Paulo, o que eu olhei na agenda do G7 foi uma coisa que me surpreendeu bastante no sentido de que há pouca inovação, hein? Pouca coisa, assim, efetivamente sendo discutida com relação a uma perspectiva mais inovadora sobre aquilo que deve acontecer no mundo nos próximos anos. O mundo está passando por duas situações complexas, que são justamente a questão da pandemia, o resultado da pandemia, o pós-pandemia, que se esperava ali uma alteração no crescimento e um crescimento mais rápido e mais elevado. E, por outro lado, a gente também tem essa questão da guerra da Ucrânia. O que a gente vê da agenda, Paula, são duas coisas fundamentais. Uma crítica grande contra a China nesse processo todo. A gente nota que este é um dos objetivos desta discussão, inclusive a retomada daquela ideia indo-pacífica que o Barack Obama lançou alguns anos atrás e que tenta aí amealhar mais países da região para se criar aí uma resistência ao processo de crescimento econômico chinês. E, em segundo lugar, a guerra na Ucrânia. Então, e toda uma tentativa de convencimento dos países que participam do G7, claro, mas particularmente de Brasil e Índia, que são países que são convidados a participarem, a adotarem aí uma postura mais próxima a eles. Então, o que a gente vai notar é que este G7 terá esses dois eixos. Por um lado, uma crítica ferrenha àquilo que a China tem feito no seu processo de expansão e de ascensão global. No outro, a questão da guerra, a condenação à Rússia por aqui que tem acontecido. E o terceiro aspecto, que é um dos aspectos mais interessantes, novamente, pelo fato de estar acontecendo em Hiroshima, aquele famoso e importante repúdio à questão de armas nucleares e proliferação nuclear, que é um dos elementos fundamentais da diplomacia japonesa desde que foi atacado Hiroshima e Nagasaki. Professor, inclusive, até antes, eu trouxe aqui a nota da ida aí de Zelensky no domingo como uma grande preocupação, de acordo com as agências internacionais ali, seria uma preocupação inclusive para o premier japonês em tentar realmente não perder ali o foco de outras pautas importantes também, já que você falou aí, em relação a essa região do Indo-Pacífico, que era um dos pontos, acho que, de ser debatido bastante em questões de segurança na região e também pro tema como um todo ali, há uma grande preocupação de se tornar apenas um palco ou um holofote maior somente para a ida do Zelensky, puxando muito mais para essas questões. A gente já viu que foram anunciadas mais sanções, inclusive a Rússia, em relação a essa guerra, tem sido debatido bastante, mas há ali, claro, acho que o ponto de vista em relação a Zelensky é conseguir angariar mais apoio, inclusive desses países, não só do G7, mas os que foram convidados a participar. Diz que ele também estaria ali de olho, principalmente em relação a Brasil e Índia, conseguir mais apoio de países que ele ainda não tem aí declarado um apoio através de envios de armas ou até para a reestruturação ali do território dele. Eu queria entender também um pouco da sua visão, enquanto tem se discutido muito um acordo de paz,
propriamente até a própria China tentou encabeçar. Zelensky diz que tem uma lista com 10 pontos aí para se atender um acordo de paz que ele pode apresentar, inclusive, no domingo. Entender um pouquinho mais a sua visão, se essas novas sanções podem, na verdade, na prática, trazer algum efeito para a Rússia, ou pode, né, ser mais uma vez o que a gente viu no passado. Sanções foram feitas, mas ainda assim a Rússia conseguiu driblar algumas delas, principalmente em relação ao preço do petróleo, que continua sendo vendido para alguns países no preço que ela determina e não o que o mundo colocou ali. A diferença fundamental, Paula, é de que a Rússia não é Cuba. E mesmo em Cuba, as sanções não funcionam há 50 anos, né? Se as sanções conseguissem fazer a alteração no cenário que pretendem, muitas das coisas que a gente observa no mundo, na questão de direitos humanos, na questão econômica, não aconteceriam, porque justamente este é o grande desafio das sanções. Elas conseguem funcionar se forem aplicadas por um tempo curto, efetividade grande, e só funcionam efetivamente com economias pequenas. Porque a Rússia não é uma das economias globais, mas não é uma das primeiras economias globais, mas é uma economia importante. E a Rússia é um país que tem uma quantidade enorme de recursos naturais em razão até mesmo da vastidão do seu território. Então, quando nós vemos o que acontece ali, neste processo todo, a gente tem muito claro de que as sanções não estão funcionando como o Ocidente espera. E o Zelensky notou isso, não é? E é por essa razão que ele está buscando mais equipamento. Na semana passada, os países europeus, passou pela Itália, pela França, pelo Reino Unido, na busca de equipamentos. E até conseguiu alguns do Reino Unido, mas a questão é sempre aquela que é, primeiro, entregarem os equipamentos, segundo, treinarem os ucranianos a utilizarem os equipamentos. Então, aqui na Geórgia e aqui na Europa, a gente vê uma coisa, existe toda uma construção em cima de uma ação ucraniana, agora ou na primavera ou no verão. O que acontece é que se não houver uma reação ucraniana que efetivamente represente um ganho efetivo de recuperação de território, muito deste apoio você vai ver esvanecer nesse processo todo. Porque nós vamos entrar aí, Paula, no ciclo eleitoral norte-americano, e no ciclo eleitoral norte-americano a questão é uma questão complexa, porque o presidente tem que conseguir vender isso aos Estados Unidos, que não quer ver corpos de seus soldados chegando e não quer gastar dinheiro nesse sentido. Então, esse que é o grande desafio que a gente vê aí nesse história todo. Né? Se ele não tiver a ação prometida agora, ou na primavera, ou no verão, de fato, vai ficar muito complicada a situação da Ucrânia. Professor Marcos Vinícius de Freitas, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Obrigada pelo seu tempo, até semana que vem. Tá aí, falamos com o professor. Obrigada, até mais. Professor que está lá na Geórgia, professor Marcos Vinícius de Freitas, está trazendo, né, a visão dele sobre este tema, inclusive lá do G7.